Hoje o convite parece simples, mas ele tem o poder de mudar a forma como a gente observa a nossa vida. E se o tempo não for algo linear, não for correr apenas atrás do relógio, mas sim um campo vivo, cheio de possibilidades? Para falar melhor sobre esse tema, a gente convidou o especialista em leis do tempo, Guilherme Frazeto. Se tu curtiu esse episódio, compartilha com quem tu conhece e siga o nosso canal. Então, seja muito bem-vindo, Guilherme. Estou muito feliz de te ter por aqui para a gente falar sobre esse tema tão especial que é o Tzolk'in, né? O calendário maia. Como que ele funciona para começar? Eu acho que é um tema que muitas pessoas acabam não tendo acesso e como que tu vê? Vamos lá, então vamos primeiro esclarecer porque a gente tem vários termos, né? Tem muitos nomes e às vezes confunde um pouco o que que é o quê. Quando a gente fala Tzolk'in, a gente está falando de um dos calendários maias. Então existem vários calendários maias, né? Aproximadamente 22, 23 calendários no total. Então o Tzolk'in, essa aqui, por exemplo, que eu tenho aqui atrás, é uma formulação de um tipo ou um estilo de Tzolk'in. Então, o Tzolk'in, ele primeiro que ele é um nome arqueológico, não é um nome maia oficial. Existem vários termos e aí é que está a questão. Não existe muito um consenso do que seria essa contagem inicial. O único consenso que a gente encontra é a matemática dele, que é o quê? Um sistema de 13 permutado por 20. Então, 13 vezes 20, que dá 260. Então, essa estrutura, que a gente chama, né, hoje em dia, de Tzolk'in, é uma estrutura que remonta mais de 1000 anos antes de Cristo. Desde os toltecas, eles usavam esse sistema matemático de contagem de tempo. Então, dos 22 calendários maias, então os toltecas são antes dos maias, né? Depois, com o advento dos maias, dentro dos 22 calendários que eles tinham, talvez a gente poderia dizer que esse era o mais importante, porque ele era o calendário, a gente pode chamar ele de espiritual, né? Porque eles tinham o calendário para colheita, o calendário civil, o calendário da lua, e eles tinham um calendário espiritual. Então, o Tzolk'in entra dentro dessa categoria aí, beleza? Agora, o estudo que eu trabalho chama o estudo da lei do tempo. A lei do tempo, por sua vez, ela é uma reformulação das bases dos arquétipos e da matemática maia dentro desse contexto espiritual. Então, não é um contexto arqueológico histórico, é um contexto conceitual e arquetípico, a gente pode dizer assim. Então, dentro desse estudo, né, existe uma adaptação de vários ciclos e, como eu disse, vários conceitos, vários arquétipos que remontam não só aos maias, mas até os povos antes dos maias, né, como eu disse, os toltecas. Então, dentro desse estudo, se é entendido uma premissa básica, que é o tempo que a gente vive dentro da sociedade é um tempo que foi construído, ele foi arquitetado, ele foi artificialmente modulado com um objetivo bem específico, que é controle. Controle do quê? Da massa. Então, um calendário, ele faz isso, né? Ele organiza sistemas, ele organiza as massas, sociedades, civilizações. Então, o estudo da lei do tempo vem do doutor José Argüelles, junto com a Loidine, né, que foi a esposa dele. Eles juntos desenvolveram essa, que eu vou chamar de estudo, mas você pode chamar também de canalização, né, porque eles trouxeram muitas novidades dentro do entendimento desse conhecimento, né. Então, a premissa básica que eles entenderam foi isso. Nós aqui da sociedade ocidental, dentro do, né, sistema da Matrix, do capitalismo, a gente vive um sistema 1260, ou seja, um sistema que foi criado dentro de uma frequência específica, que ele denominou 1260, por estar relacionado ao calendário de 12 meses, que é o calendário gregoriano,
e ao relógio mecanizado, baseado em horas de 60 minutos cada, com cada minuto valendo 60 segundos. Então, ele colocou esse termo aí, 1260, como sendo essa frequência errônea. Então, beleza, entendi que tem a frequência errônea. E qual que é a frequência certa? Aí vem o estudo da lei do tempo, onde ele, através do que ele aprendeu com os estudos maias, e aí trazendo com a própria bagagem dele, porque o Dr. José Argüelles, ele era doutor em História da Arte. Então, ele é um cara que era muito culto, né? Ele era acadêmico, né? Então, ele era professor de universidade, então ele estudou muito, viajou muito, conheceu muita coisa. Então, dentro do estudo que ele teve dos calendários maias, em geral, né, da cultura maia em geral, ele é descendente, né, a mãe dele era americana, mas o pai era mexicano, né, então ele tinha sangue, né, mexica, né. Então, dentro desse contexto, ele começou a receber muita coisa, né, então por isso que eu falo. Ele foi estudando e foi canalizando, e foi entendendo, enfim, foi conectando muitas pontas soltas. E aí ele trouxe essa adaptação, que a gente chama aí de sincronário, né? O sincronário é o sistema calendárico, né? Então, em vez de a gente chamar de calendário, a gente chama de sincronário das 13 luas de 28 dias, que daí é baseado no sistema da Lua mesmo. Não vou falar que é lunar, porque lunar tem a ver com os ciclos da Lua, mas ele é um sistema que é baseado na Lua, porque é a média da contagem lunar, aí sim. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a lei do tempo é um estudo que a gente não pode chamar de calendário maia, por exemplo, porque ele é outra coisa. Ele é baseado, ele se apoia em cima dos ombros dos estudos dos maias, sem dúvida, só que ele faz conexões com o I Ching, ele faz conexões com as runas nórdicas, ele faz conexões com a Torá islâmica, então ele acaba sendo um sistema, que nem eu disse, matemático e arquetípico, onde você agrega várias informações de diferentes espaço-tempo, mas que se conectam no agora, né? Então, enfim, não sei se eu respondi a pergunta, né? Eu falei pra caramba, mas acho que é isso. Guilherme, é muito interessante tu trazer essa questão e eu vou trazer uma história pessoal aqui e depois eu vou te fazer a pergunta relacionada a isso para que quem está assistindo, né, possa perceber se faz sentido verdadeiramente ou não essa relação que eu estou trazendo. Quando eu conectei com o Tzolk'in, há muitos anos atrás, foi quando eu estava passando por um dos processos do meu despertar. Nós estamos sempre despertando, né? Expandindo a consciência, atravessando as sombras, realmente se transformando cada vez mais para esse lugar de unicidade de fusão com o todo. E naquele espaço-tempo, eu lembro que eu conectei com o Tzolk'in, eu senti uma coisa muito diferente, né? E foi justamente quando eu comecei a perceber o sistema de controle começar a romper na fisicalidade. Logo em seguida, eu fui parar em um lugar onde eu prestava serviço com assessoria de imprensa e eu cheguei lá e o meu colega de trabalho, ele tinha uma tatuagem enorme do Tzolk'in. Foi uma sincronicidade assim. absurda. E desde então, eu, como avatar aqui encarnado, né, neste planeta, transformando em muitas camadas, acessando muitas dimensões, eu nunca mais voltei a operar no calendário que seria o tradicional. E muitas sincronicidades aconteceram para revelar o quanto esse tempo que foi inserido nesse sistema, ele é uma mentira e ele adoece as pessoas. E aí a minha pergunta está nesse lugar, né? Se verdadeiramente quem entra nesse espaço-tempo diferente consegue navegar e ter mais facilidade, fluir mais com a vida, ou se realmente isso aconteceu de uma forma específica para mim por outras questões. E por que eu estou trazendo essa pergunta, né? Porque cada um tem uma trajetória, tem um caminho de alma, mas existem facilidades, ferramentas, né, que a espiritualidade ou mesmo que as consciências mais expandidas trazem, canalizam
para que a vida possa ser experimentada de uma forma mais contínua e realmente conectado com a natureza. Então, quem se conecta com Kim vai perceber maior fluidez nessa experimentação aqui? Então, você usou uma palavra bem precisa, que é ferramenta. Então, isso aqui é uma ferramenta, né? A ferramenta pode te levar, assim, existe o trampolim. Nem todo mundo vai pular a mesma altura no trampolim, entendeu? Tem gente que não vai saber usar o trampolim, vai rastejando o trampolim porque não sabe pular. Tem gente que vai dar um salto de 3 metros com o trampolim. Então, é a mesma ferramenta, né? É o mesmo suporte. Tá suportando, tá te elevando. Agora, se você não sabe usar, se você sabe usar, é uma questão muito pessoal, né? Então, essa analogia meio chula do trampolim é para você entender que o Tzolk'in, você pode usar ele para justamente trazer essa alteração de consciência conforme você vai mudando o seu calendário, né? Conforme você vai buscando uma contagem de tempo que é mais regulada com a matemática do universo, ou seja, os ciclos naturais. Então, a busca é se conectar com o chamado tempo natural. O tempo natural não pertence só ao sincronário, não pertence só aos maias. O tempo natural é o tempo da natureza. Então, ele não tem religião, ele não tem crença, ele tem o quê? Ele tem ritmo, e ele tem fluxo, ele tem fluir, e ele tem, acima de tudo, ele tem uma inteligência, ele tem uma sabedoria. O ritmo artificial, ele é baseado na produção, ele é a produtividade sem, não é um ecossistema, ou seja, ele não é um sistema ecológico, ele não foi feito para ser perpétuo, ele é linear, como é o tempo na nossa consciência, então ele tem começo, meio e fim. Então eu tenho a matéria-prima, eu uso a matéria-prima e eu descarto a matéria-prima, só que a Terra é redonda, né, gente? Então, a gente vive num sistema ecológico. Se a gente tem um sistema linear, uma hora o filme acaba, entendeu? Então, o sistema artificial, ele te priva de você viver nesse contexto de conexão com a natureza, que é o mesmo contexto que o passarinho, o jacaré, a onça, todo mundo que não conhece o sincronário aí, né, que são os animais, vivem naturalmente. Então, você teve uma experiência que, assim, para mim, diante do que você falou, é bem específica, porque, pô, você se conecta com a ferramenta, aí você vai num evento, aí tem um cara né, não é todo mundo que tem um Tzolk'in tatuado, né? Eu que trabalho com isso não tenho, por exemplo. Então, é uma coisa muito específica. Então, isso é a sincronicidade. Então, daí a gente tem que falar de sincronicidade. Sincronicidade seria a norma do universo, ou seja, não é para ser um evento esporádico, muito menos sobrenatural. Na verdade, a essência do tempo é ser sincrônico. Ou seja, as engrenagens da vida, elas estão sincronizadas, elas existem numa harmonia constante. É só você olhar para a natureza que você enxerga isso. Quem que normalmente está fora disso? Ser humano. Ser humano que está sempre fora de contexto, né? Ele nunca sabe quem é ele, onde ele está, qual que é o papel dele. Né? Você vê que o ser humano é o único ser, é o único mamífero que não sabe muito bem seu lugar. A gente acha que sabe, né? A gente se coloca nesse lugar de soberania, né? Então nós somos os mais inteligentes, então o mundo é nosso, né? Então esse é o pensamento egóico, não ecológico, né? É o egoísmo, né? Então, dentro desse contexto, o tempo mecanizado, ele reforça esse pensamento. Na verdade, ele se apoia nesse pensamento, que é a ideia de que nós estamos separados da natureza. Então, a gente faz perguntas do tipo, você gosta de natureza? Né? É igual o peixe perguntar para o outro, você gosta de água? Meu querido, não tem gostar, você está na água, você é água. Então, nós somos natureza, não tem essa coisa de gostar. Mas você vê que a desconexão é tanta, né? A gente está tão distante, que eu estou dentro de uma caixa agora de concreto, né? Com um piso aqui de cerâmica, totalmente isolado, né? Então, você vê que a gente vai andar na rua, a gente vai andar em cima do asfalto, né? A gente está cada vez mais se isolando. Aí quando a gente vê planta, quando a gente vê grama,
que é o... Nossa, ó, uma árvore. Olha só que absurdo. Gente, uma árvore aqui. Pois é, antes era só árvore, né? Agora, é que nem falam, daqui a pouco a árvore vai estar no museu, né? Porque a gente está cada vez mais caminhando nesse ritmo louco. Então, olha o nível de desconexão. Esse é o nível que 99,9% das pessoas vivem, né? É um nível onde eles acham que o artificial é o real, mas não é. Então, na minha opinião, né, tá bem visível que o que você viveu foi isso, você já tocou essa malha, né, tocou esse campo do tempo natural. Uma vez que você se conecta com a ferramenta, e daí sim é algo particular seu, porque não é todo mundo que vai ter a mesma experiência, na mesma intensidade, no mesmo tempo, né, cada um tá num processo. Você tem seu karma, você tem seu dharma, você tem seu livre-arbítrio, você tem a sua caminhada, então isso determina um monte de coisa, né? Eu conheço gente que estuda essa ferramenta há mais de, sei lá, 20 anos, e é uma pessoa, assim, é um lixo como ser humano, uma pessoa que não tenho outra palavra, assim, é uma pessoa que eu falo, cara, eu tenho vergonha de saber que essa pessoa estuda essa ferramenta, porque eu sei o quão ela incrível é. Assim como eu conheço pessoas que nunca estudaram o Tzolk'in, e são pessoas muito sincronizadas e muito conectadas com o tempo natural, sem nunca ter ouvido falar de tempo natural. Tá entendendo? Então, por isso que a palavra ferramenta é uma palavra muito boa, porque ela distancia esse conhecimento de um conhecimento dogmático, religioso, né? Mais uma caixinha. A ideia disso aqui não é ser mais uma caixinha na sua vida. Muito pelo contrário. Isso aqui é um abridor de latas, entendeu? Um abridor de consciência. Ele está aqui para abrir o tampão da mente das pessoas e expandir a visão sobre a realidade da vida, né? Sair do 1260, sair do artificial. Acho que tu trouxe uma coisa extremamente importante, né, Guilherme? Que independente da ferramenta, o que é mais importante é a gente estar conectado com a gente, né? Porque quantas coisas foram criadas ao longo da história da humanidade justamente como ferramentas de controle, né? E eu estava pensando aqui, tu trouxe que o quanto é baseado na Lua e o quanto isso é interessante quando a gente analisa a sociedade, porque o calendário gregoriano, ele é o Sol que ele é baseado e ele é extremamente patriarcal. O quanto isso já é uma simbologia muito forte, né, do quanto a nossa sociedade acaba tendo essa exclusão muito grande do lado feminino de como as coisas funcionam, porque os ciclos da Lua justamente respeitam mais esse ritmo natural. E falando dentro disso, achei muito interessante, né, que tu trouxe a diferença entre o Tzolk'in e o calendário maia, que a gente está chegando agora no dia 25 de julho, ao dia fora do tempo. E eu já tinha visto que não era do calendário maia tradicional, não tinha entendido agora, eu entendi por quê, porque foi justamente o José, me desculpa, mas eu não lembro o sobrenome dele, que é um José pouco... Arguelles. Exato, que tinha trazido, porque Pode ele chamar fez de um Zezé cálculo. também. E ele viu que esse nome, que esse dia ficava sobrando, no caso, né? O quanto é um dia extremamente especial, porque ele possibilita essa navegação do tempo, que eu vi que tu fez essa alusão no teu Instagram, que eu achei extremamente interessante, né? O quanto o tempo existe, ele é o oceano, e a gente tem que aprender a navegar. Então, queria que tu trouxesse como que tu observa essa questão do dia fora do tempo e justamente do tempo em si, como a gente ser um bom navegador. Vamos lá. Você falou várias coisas aí. É assim, por exemplo, quando a gente fala do dia fora do tempo, a gente está falando de uma data dentro do sincronário. Ela é uma data que é do sincronário, mas ela é baseada em um dos calendários maias, tá? Se eu não me engano, é o Raab, que é um calendário de solar maia. Então, ele é um calendário civil de 365 dias, ou seja, é o tempo da Terra dar um giro em torno do Sol, por isso é o ciclo solar. Só que, como eu falei, os maias usavam vários calendários. Então, eles tinham um calendário solar, eles tinham um calendário lunar também, que daí é o Tunuk, que é o de 13 luas e 28 dias, ok? Então, o sincronário, ele não existe na cultura maia, porque ele é uma junção, é como se fosse mais de um calendário num só, porque ele incorpora tanto o Raab, quanto o Tunuk, quanto o Tzolk'in, por exemplo.
né? Então, dentro do Raab, existe o ciclo lá do Ayeb, que são os 5 últimos dias do ano, que no último dia é o equivalente ao dia fora do tempo no sincronário. Então, o que é considerado esse dia? Seria a virada do ano, só que é um dia inteiro para acontecer a virada, entendeu? Então, dia 25 de julho seria esse dia, e dia 26 de julho é o primeiro dia do ano, aí sim é um ano novo, tá? Que a gente chama de anel solar, porque é um anel, é um giro ao redor do Sol, né? Então, dentro desse contexto, aí sim a gente pode buscar o porquê dessa data. Então, para os egípcios e para os maias, se eu não me engano, eu não sei se é no calendário venusiano deles, agora eu não lembro, mas existe a data do dia 25 de julho como o dia onde astronomicamente está acontecendo o nascimento heliacal da estrela Sírius, ou seja, a estrela Sírius nasce junto, em conjunção com a nossa estrela, o Sol, nesse dia. Para os egípcios marcava a volta do Nilo, né? O Nilo voltava a encher, né? Tinha as marés e tal. Então, para eles era o começo do ano, para os egípcios, e para os maias, dentro de um calendário, também era, né? Então, é um consenso, tá? Porque se for buscar astronomicamente, vai mudar a angulação, e conforme vão passando os séculos, essa angulação ela também não vai ficar tão específica. Então, não se pode afirmar absolutamente para todas as pessoas do planeta que dia 25 de julho acontece o nascimento heliacal de Sírius, ok? Isso é um consenso, tá? Astronomicamente falando, estou falando de ciência. Agora, dentro de um consenso arquetípico, aí sim a gente considera, né? Aí o dia fora do tempo, ele entra nesse contexto de fazer o quê, né? Ele está chamando para uma pausa. Então, uma pausa é um reset. Então, muito diferente do que a gente tem, por exemplo, no Réveillon, né, gregoriano, que é chamado para fora, para festa, para os fogos, para encher a cara, usar droga, e não sei o que, não sei o que lá. A ideia do dia fora do tempo, dentro do sincronário, é o oposto. Não que não precisa, não que não é para ser um dia de celebração, né? Pode ser também, mas pode ser um dia de introspecção. Pode ser, eu falo, né? Não tem muito essa de, quero estar com a galera, quero estar sozinho. Eu acho que eu já passei muitos dias fora do tempo com pessoas e sozinho também, né? Comigo mesmo, em silêncio, enfim. Então, a questão não é essa. A questão porque pode ser uma celebração interna, né? Num contexto introspectivo, de reformulação do que você quer para sua vida, porque é um novo ciclo que está se iniciando. E pode ser um momento de celebração externa também. Então, o dia fora do tempo, ele marca um momento onde é como se acontecesse essa conexão das estrelas, né? Então, a gente tem que falar um pouquinho de Sírius, né? Para entender que, assim, a estrela Sírius é um sistema binário onde vários povos tinham conexão, né? Tinham alguns povos da África, né? Incluindo aí, obviamente, os egípcios, mas tinha como é que é? Os Dogos, esqueci o nome esqueci o nome deles. Mas é um povo lá mais do sul do continente africano. Eu não lembro mesmo Os agora. núbios? Oi? Os núbios? Não. Não é Dugos, não lembro agora. Mas esse é um exemplo de povo. Os maias também, os egípcios também. E tem outros aí que tinham uma reverência com a estrela Sírius. Por quê? Porque a estrela Sírius, aí já indo aí para um papo mais galáctico, a estrela Sírius é um sistema de 3 estrelas, né? Onde muitos remetem a Sírius como bem, dentro da lei do tempo, eu gosto de uma frase que o Valon Votan tem, que ele fala que é a estrela por trás da nossa estrela. Então, dentro do sincronário, a gente entende que cada estrela é como se fosse uma antena de recepção e envio de informação, né? Então, existe o Runabiku, o núcleo galáctico, que emite essa onda, essa informação, esse comando principal, né? Que eu falo que é como se fosse a boca de Deus, né? Por onde ele profere o verbo da criação. Então, o comando sai dali e ele vai se espalhando entre as estrelas. Então, elas vão pegando o sinal. Então, as estrelas maiores, mas com maior capacidade, elas
pegam um sinal, traduzem o sinal e emitem para as estrelas menores. Então, essa informação vai viajando o cosmos até chegar, por exemplo, no nosso sistema, que tem uma estrela relativamente pequena, né? O nosso Sol, ele é bem pequenininho em comparação a vários, por exemplo, a Sirius, ele é muito, não sei quantas vezes menor, né? Então, até chegar aqui tem um caminho longo, né? Agora, você pensa que quando existe esse alinhamento, essa conjunção de estrelas, é como se eu estivesse no corredor. Então, pensa que, sabe, não sei se vocês têm aí na casa de vocês, repetidor de sinal de Wi-Fi, né? Ou seja, você tem o modem que emite o Wi-Fi, emite a onda, e às vezes se você tem uma casa tão grande, no caso aqui eu tenho 2 modems, em vez de pedir repetidor, eu falei, não, eu não quero, eu quero 2 estrelas, né? Eu quero 2 estrelas emitindo o sinal, porque aqui é a casa grande, onde o meu escritório é no fundo. Então essa ideia do Wi-Fi dá para a gente entender bem, é como se eu estivesse alinhando um modem no outro, ou um repetidor de sinal com o modem. Então, se eu estou buscando com o meu computador ou com o meu celular sinal de internet, se eu estou na linha, se eu estou alinhado, o sinal chega com o quê? Com mais carga, mais clareza. Eu estou fazendo um download, o download faz assim. Então, isso representa um reset, porque energeticamente falando, né, em termos, não só energia, mas energia e informação, né? Então, informação está sendo descarregada na Terra. Então, esse descarregamento, esse alinhamento, a barrinha do sinal de internet vai lá nas alturas. Então, é o momento de resetar. Aí você reseta a configuração, né? Ou melhor, você pode usar esse momento para intencionar esse processo, porque, como eu disse, é um ano novo, é um Réveillon, né? É uma nova fase que está começando, então você pode intencionar, pode fazer seus rituais, pode se concentrar, pode celebrar, pode meditar, mas o importante, eu acho que é ter essa intenção e, principalmente, essa consciência do que eu acabei de falar para vocês agora, de que o sinal está alto, entendeu? Então, use esse momento para fazer os seus downloads. Ah, sensacional. E quanto à questão, né? Agora a gente falou que está se aproximando essa renovação, né? Quanto a esse novo ciclo, né? Qual vai ser essa nomenclatura, né? Essa energia que está chegando para a gente? E qual seria a orientação, digamos, desse próximo ano, para que a gente possa se preparar e verdadeiramente estarmos alinhados e conscientes com as questões que podem vir a ser trabalhadas, né, neste novo ciclo, Guilherme? Então, assim, dentro de cada anel solar que se inicia, ele inicia num Kim, né? Então, começa o ano, um Kim pontua aquele ano que está começando. Então, a gente vai viver o próximo, a gente está agora terminando o anel da semente ressonante amarela, e a gente vai iniciar, a partir do dia 26 de julho, né, agora, a Lua Galáctica Vermelha. Então, vai mudar. São sempre. É a mesma família que sempre inicia os anéis, os ciclos, que a gente chama de família portal. E aí a gente já entende por que tem esse nome, né? Tem várias famílias de Kins, de selos. A família portal tem esse nome porque ela abre os portais, ou seja, todo o anel é ela que chega lá e inicia aquele novo ciclo, tá? Então, dentro dessa família, a gente sempre vai ter esses 4 selos. A gente está saindo da semente, que é um ciclo para semear, para focar, né? Para realmente sair por aí plantando, semeando, buscando com objetividade o que a gente quer, né? Estava dentro do contexto ressonante, que é um momento de canalizar, de se inspirar, um momento de inspiração. Então, é para inspirar qual semente eu quero plantar, né? Algumas pessoas passaram por esse processo de cara, o que eu realmente quero estar semeando na vida, sabe? Crise de tipo, meu, o que eu quero plantar mesmo? O que eu quero perpetuar? O que eu quero ressoar? Será que eu estou ressoando com o que eu estou plantando? Então, é um momento de revisão sempre, né? Ciclos semente amarela, porque faz a gente entrar nessa pergunta, né? Será que eu estou gostando do que eu estou colhendo, sabe? Será que tá? Eu tô querendo colher berinjela e tô plantando batata e tem que rever o plantio, né? Você quer colher outra coisa, então planta outra coisa. Então,
esse ano foi muito sobre isso, a gente revê muito isso. Para alguns foi já a colheita, né? Para alguns já foi o momento de, pegar aquilo que eu tenho plantado há tanto tempo. E para outros foi já rever as sementes que está colocando ali, né? Os projetos e tudo mais. E aí a gente vai entrar na Lua. Então a Lua, ela já traz um contexto muito emocional. Ela traz um contexto muito que tem a ver com o fluxo. Fluxo é uma das palavras-chave dela. Então ela busca fazer com que tudo aquilo que está muito estancado, muito acumulado, se solte, né? Busque um fluir, um fluxo mesmo. Então, pensa na Lua como um rio. Ela é um rio, ela tem o seu próprio sentido, né? Ela tem o seu próprio tempo, a sua própria maneira de fazer as coisas. Então, ela tem o fluir dela. Para uma pessoa, então, isso são as nossas emoções também. Então, para uma pessoa que é muito rígida, para uma pessoa que tem uma dificuldade em soltar, tem uma dificuldade em confiar, tem uma dificuldade em se conectar com as suas próprias emoções, essa pessoa, ela tende a sofrer num processo de lua, porque tenta lutar contra uma correnteza. Não dá, você perde, né? Você perde, não tem como, né? Se o rio quer descer, não adianta você insistir para ele subir. Então, as emoções, muitas vezes, a gente estanca, a gente represa. E o que acontece quando muitas represas, os casos ambientais que teve no Brasil de represa, o que aconteceu? Transbordou, né? A represa da empresa, ela entrou num acúmulo, né? Então, às vezes, a gente faz isso com as emoções, a gente fica represando, represando. Aí chega um anel lua que vai nos convidar a falar, solta a represa aí. Libera a emoção, deixa o fluxo acontecer. Então é um ano para a gente rever muito disso, das nossas emoções. Alinhado com o quê? Tom galáctico é integridade. Então é um tom que traz que eu falo, todo tom ele traz uma pergunta, né? O Tom Galáctico, para mim, a pergunta dele é o mais tapa na cara de todos, assim, na minha opinião. Porque ele pergunta, eu vivo aquilo que acredito? Essa que é a pergunta dele. Então, é tipo assim, né? Daquela, nossa, será? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? O que que eu quero? Eu vivo aquilo que acredito. O que que eu acredito? Acredito nisso. Eu vivo isso? Não. Por quê? Se é o que eu acredito. Entende? Começa a vir esses questionamentos aí. Então, pensa tudo isso no contexto emocional. Então, a gente pode trazer isso para o contexto dos sentimentos, né? Eu sinto aquilo que acredito, o que eu sinto é real, eu vivo aquilo que eu sinto, né? A gente pode filosofar muito em cima disso, né? E esperar esse tipo de empurrãozinho aí do tempo, né? Nos fazendo tipo assim, se mexe. O tempo, ele faz isso com a gente, né? Quando a gente começa a estudar as ondas encantadas, os ciclos, a gente vai percebendo que é isso que acontece. O tempo, ele está sempre nos incentivando ao movimento, porque tempo é movimento, né? Se não tem tempo, só tem espaço. Se não tivesse tempo, a gente já está todo mundo congelado aqui no espaço, né? Mas porque tem tempo, tem movimento, as coisas acontecem, elas começam, acontecem e terminam, existe ciclo. Então, tudo que acontece dentro do estudo da lei do tempo te faz movimentar, faz você sair do lugar na vida, porque você vai se tornando mais consciente dos ciclos, né? Então, você para de viver tanto no automático, a ideia é essa, sair do mecânico, sair do artificial, você sai tanto daquela repetição, todo dia igual, todo dia igual. Aí você começa a seguir a lei do tempo, você vai ver que não, todo dia é bem diferente e mexe em pontos muito diferentes, e a cada 13 dias a maré muda de sentido, e daí você vai aprendendo justamente a navegar, né? Não só navegar, você vai aprender a surfar, a fazer manobra até, quando você aprende realmente a confiar no fluxo, né? E usar ele para o seu crescimento pessoal. Que no fundo, sabe o que é? É você se deixar ser usado pelo tempo.
Aí você Desculpa te inverte. interromper, Guilherme, mas eu queria muito te perguntar, porque realmente na minha cabeça aqui eu queria entender melhor essa parte, até para entender o que tu tá trazendo, que tu falou de tom, né? Aí tu falou de tom, aí eu sei que tem o selo, e tu trouxe também a frase. Como que funciona essas três coisas, por favor, até para conseguir contextualizar melhor para o pessoal que está assistindo também. Tá, aqui vai ficar difícil só de eu mostrar, né? Mas, enfim, vou explicar mesmo. Mas dentro do Tzolk'in, a gente tem, como eu falei, uma permutação de 13 unidades com 20. Então, são 13 tons com 20 selos. Então, são 13 tons galácticos com 20 selos solares. Então, o selo e o tom, eles vão trabalhando em unidade. Eles se tornam uma coisa só e funcionam de uma única maneira. Isso é o Qin. Então, o Qin é a junção dessas duas forças. Então, o que eu estava falando agora era sobre o Qin, ou seja, o selo e o tom desse ciclo do anel solar que a gente vai entrar. Então, todo mundo tem um Qin. Você tem um Qin, eu tenho um Qin, todo mundo tem um Qin. O Qin, ele vai trabalhar nessa unidade com esses dois elementos. Então, todo mundo vai ter um selo e um tom. Entende? Então, por exemplo, digamos, vocês sabem os Qins de vocês? Sim, Sim. meu é humano ressonante amarelo. Terra elétrica vermelha, 237. Terra elétrica e humano ressonante. Deixa eu ver aqui. Humano. Ressonante, portal de ativação galáctico da onda do enlaçador. E a Terra elétrica. Cadê? Terra elétrica da onda da águia. Terra elétrica da onda da águia. Então, vocês, cada uma tem um selo. Então, no caso da Vitória é humano amarelo, da Stephanie é terra vermelha. Então, existem 13 tipos de terra vermelha, existem 13 tipos de humano amarelo. O da Vitória é o tipo ressonante, tipo 7. O da Stephanie é a terra elétrica, que é o tipo 3, né? Que é o número dele. Então, como vocês vão manifestar o selo de vocês vai mudar de outros humanos e de outras terras. Entende? Quem vai determinar isso é o tom, que é literalmente o tom. O tom é a afinação. Entende? É uma corda. Imagina que eu tenho. Uma corda é assim. Eu tenho uma corda de violão. Eu consigo esticar ela e afinar ela num tom, um Mi, por exemplo. Então, isso é um tom. Eu consigo baixar a afinação dela, voltar ela lá para Dó, é outro tom. Tudo ali é corda, tudo ali é violão, só que cada uma vai vibrar numa nota diferente. Então, a mesma coisa é o humano amarelo. Eu posso ter um humano amarelo afinado em magnético. Então, ele vai agir o humano de uma maneira específica. O seu é afinado na 7ª nota. Então, ele atua dentro do que é ser ressonante. Então, era isso que eu estava falando sobre o ano, né? Estava interpretando o ano baseado no Qin do ano. Capiche? Ficou claro, não? Sim. E, bom, a gente está chegando ao final, né, desse podcast. Não queria que chegasse ao fim, tá muito interessante. E eu senti de pedir, Guilherme, para tu trazer algum direcionamento, né, para quem está entrando em contato com essa ferramenta pela primeira vez, o que você sentir de trazer de direcionamento para que essas pessoas possam se alinhar, né? Tu falou sobre a antena, sobre esse repetidor, né? E isso é muito interessante, porque quando a gente está muito alinhado, os caminhos eles vão chegar e as ferramentas também. Então, a gente vai cada vez mais entrando no fluxo e, como tu falou, também sendo a natureza e expressando aquilo que a gente verdadeiramente veio expressar. Não mais pautados, né, pelo sistema de controle, mas sim pelo próprio trajeto que aquela alma acordou, né? Sendo verdadeiramente aquilo que se veio ser e emanando isso para as outras pessoas para que elas também recordem. Então, nessa parte final, gostaria que tu trouxesse uma mensagem, um direcionamento que tu sentir com base na ferramenta que tu atua, né? Que é o teu servir. E para que a gente sirva, a gente precisa ser
as coisas, né? Realmente estar muito conectado e integrado. Então, o que tu sentir no teu coração de transbordar para quem está ouvindo esse podcast e entrando em contato pela primeira vez contigo com essa ferramenta. Olha, eu acho que a busca é sempre o retorno à casa, e a casa é a natureza. Então, isso tem que ser em todos os níveis, né? E o fator tempo é um dos mais cruciais que talvez, e um dos que talvez a gente menos deu importância ao longo da história da raça humana, né? Tirando os povos tribais, que eram muito conectados ao tempo e à natureza. Olha que interessante, existe essa relação. Quando o povo é mais conectado com a natureza, consequentemente, ele é mais conectado com o tempo, como ele é, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem que entender que o que a gente tem que buscar é o nosso natural. E o Kim é um arquétipo que ajuda a gente a entender isso. Entender qual que é o nosso natural. Então, por exemplo, o Guilherme é o personagem, é o meu ego tridimensional. Ele está baseado na cultura, na educação que eu tive, nas experiências terrenas que eu tive, mas não é quem eu sou, né? Assim como a Vitória não é, a Stephanie não é. A gente tem a gente tem uma essência que vai além do RG, vai além né, do nosso nome terreno ali, nosso ego mesmo. Então, se a busca é voltar para o natural, a gente tem que buscar o nosso natural também. Voltar para o natural e para o nosso natural. E o nosso natural, ele atua pela lei do mínimo esforço. Então, quanto mais conectado você está no seu natural, por exemplo, ó, vocês me chamaram para um podcast. Eu não tenho script nenhum aqui, eu não estou fazendo média nenhuma aqui. Isso aqui, se vocês aparecerem aqui na minha casa, eu vou ser do mesmo jeito, entendeu? Porque esse é o meu natural. É assim que eu tento viver a minha vida. Mas nem sempre eu fui assim. Muitas vezes eu queria convencer, eu queria impressionar, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. E aí eu saía da minha essência. E adivinha só, isso dá muito trabalho, isso cansa, porque você vive numa máscara, você vive num. Nossa, eu tenho que provar, eu tenho que ser, eu tenho que, né? E aí, conforme eu fui entendendo o meu Kim, eu fui entrando mais na minha energia. Então, eu fui entendendo o que é ser o meu Kim. Eu parei de me policiar tanto e principalmente me importar tanto com aquilo que o outro julga ou projeta de mim, sendo que eu tô dentro da minha essência, eu tô dentro do que eu tenho que ser. Ah, mas você falou muito assim, mas você falou sada, mas você fez piada, mas você. Então, faz parte de quem eu sou, isso aqui é o que eu sou. Não quer dizer que eu não tenha que melhorar N coisas. Só eu e Deus sabemos que o trabalho é grande aqui, né? Mas isso também não tira o crédito de que quanto mais eu me conecto com o meu Kim e também com o tempo natural, menos esforço eu tenho em ser quem eu sou, entende? Eu simplesmente vou sendo. E isso é algo bem, assim, aliviante, sabe? Você tira um peso enorme, assim, das costas, porque a gente vive numa sociedade que cobra muito, né? Às vezes é família, às vezes é isso, às vezes é aquilo. Então, não é sempre que a gente consegue encontrar pessoas que estão nessa mesma busca, né? A gente vê, na verdade, pessoas indo para o caminho inverso, de cada vez se artificializar mais, né? Desde o físico até a mentalidade, com programações já ultrapassadas, né? E a pessoa querendo manter aquilo. Então, se você sente o chamado de estudar a lei do tempo, né? De aprender sobre isso, e eu tenho aí vários cursos para todos os níveis, para todos os interesses também. Também faço atendimento de mapa galáctico para quem quer entender o seu Kim, né? Já aí eu falo que é uma cirurgia psicológica, porque daí eu explorando ali o Kim, o oráculo de destino, a onda encantada da pessoa, né? Então pensa, essa metralhadora interpretando seu mapa galáctico. Eu falo muito, né? Então, mas é isso, por quê? Porque quando eu tô fazendo isso, eu tô no meu papel, entendeu? Eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Então não tem esforço nenhum, é só fluir, é só canalizar, é só deixar a informação que a pessoa tem que ouvir, ouvir. Então, se você tem o interesse de adentrar esse mundo, tem que já entender isso, que você está indo em direção a você mesmo. Você não está fugindo de nada, né? Você não está, você está escapando daquilo que não é. Então,
Durante o processo pode acontecer alguns chacoalhões. A vida vai trazer algumas mexidas, algumas balançadas, que é para ver o que é folha seca, né? O que tem que cair, o que não é você ali mais, e o que é de verdade. Então, a lei do tempo, ela chama para isso, para a gente voltar para a nossa natureza, para a nossa casa.